beleza? E uma noite de goleada contra o Brasil de Pelotas pelo Campeonato Brasileiro 2021. O Grêmio confirma que tem um lateral e um meia de ligação no elenco. Basta o técnico acreditar e colocar para jogar. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse jogo. E não esqueça, né? Deixa seu like aí para fortalecer cada vez mais o canal. E vamos para o vídeo porque o técnico Renato escalou um time mesclado entre reservas e da transição do grupo do Sub-23 do Grêmio para poder jogar essa partida e estrear no Campeonato Brasileiro, dando toda a confiança para o time. Vamos ver. O Grêmio começou com Paulo Vitor, Wanderson, Rodrigues, David Braz e Bruno Cortes. Tassiano, Lucas Silva, Pinares, Guilherme Azevedo, Isaac e Ferreirinha. O time equilibrado, num 4-3-3 e não exatamente no 4-2-3-1, como a gente está acostumado a ver. As mudanças táticas ocorreram durante a partida, analisando que o Grêmio teve uma velocidade muito grande pelo lado direito com o Wanderson em alto nível, voando, fazendo toques rápidos, saindo para o contra-ataque, tabelas ajustadas, trabalhadas junto com Guilherme Azevedo e com Pinares. Pinares, o outro jogador que foi o cara que comandou o time do Grêmio durante praticamente o tempo inteiro que ele jogou. Pinares fez 2 assistências, vamos lembrar aqui do primeiro lance dele, ele fez um lançamento para dentro da área onde o Tassiano sofreu o pênalti e quem converteu foi o Lucas Silva. Uma assistência, um lançamento de quase da lateral do campo para dentro da área, o Tassiano foi proteger e foi puxado pela camisa, pênalti, Lucas Silva converteu. Segundo lance de assistência, ele faz um lançamento para o Ferreirinha, que sai nas costas dos adversários e faz um gol de cabeça de cobertura, encobrindo o goleiro do Brasil de Pelotas. E o terceiro lance dele, que ele seria coroado com um belo gol, que ele faz uma tabela no lado esquerdo do campo, junto com Rodrigues, Bruno Cortes e Ferreira. Ele sai para a linha de fundo e dá um toque, invade a área e dá um toque de cobertura. A bola estava entrando e o Guilherme Azevedo vai lá e confirma, carimba, como se fosse o gol dele, a bola praticamente dentro do gol. Gol Guilherme Azevedo, mas mais uma assistência do Pinares. Pinares foi o cara da noite. Mas o que nós temos que descobrir a respeito desse jogo e o que deixou de positivo para isso? Porque o Grêmio jogou contra o Brasil de Pelotas, um time que recém foi montado, ele praticamente trocou 20 jogadores da temporada passada para agora, treinador novo, e o time ainda está se reencontrando. E aí tem 3 jogadores do Brasil de Pelotas em destaque, o zagueiro Everton, que é veterano Everton agora, ele era jogador do Grêmio, foi formado nas categorias de base do Grêmio. O meio-campista Everton também, que veio de fora, também um experiente volante. E o outro era o Mateuzinho, que era um atacante, camisa 10, jogando pelo meio, mais pelo lado direito do campo. Um time que poderia sim, encaixado, jogar muito bem, mas preparação física, como começou agora a temporada para eles, está um pouco abaixo do nível. E o Grêmio entrou voando, com Guilherme Azevedo, com o Wanderson, com o Ferreirinha, o Isaac dando mobilidade no ataque, sem ser o centroavante cravado na área, ele voltava para poder ajudar tanto na marcação quanto na reposição, na composição de jogo, e o Pinares fazendo toda a função de camisa 10. Ele recebia a bola, tocava para o lado, armava a jogada para o lado direito, recebia para o lado esquerdo, fazia lançamento em profundidade, ele metia aquela bola que o Renato tanto treina entre o lateral e o zagueiro para o lateral do Grêmio passar. Ele fez isso 2 vezes com o Bruno Cortes. Bruno Cortes cruzou para dentro da área. Se não tivéssemos um centroavante posicionado dentro da área, seria gol do Grêmio, certamente. E o Isaac não é esse cara. O Isaac é o cara de toque de bola rápido, que faz uma transição rápida. E ele é um meio atacante que estava improvisado de centroavante. O Ferreirinha foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo ele acabou sumindo. Foi bem marcado, o time do Pelotas percebeu que teria os 2 flancos do Grêmio estavam muito ágeis, muito rápido, e aí o treinador resolveu recuar. Ele começou num 4-1-4-1 e ele recuou o time para 2 linhas de 4
Na verdade, ele jogou com recuou para 5 zagueiros, 5 defensores, 4 no meio campo e só o centroavante. E nesses 5 que ele recua, ele acaba fazendo com que os seus laterais fiquem marcando os dois extremas do Grêmio, tanto o Guilherme Azevedo quanto o Ferreirinha. E aí fica o zagueiro fazendo a sobra. E isso dificultou as ações do Grêmio no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele não conseguiu fazer isso, não deu tempo dele armar o time. Quando ele foi armar o time já estava 4-1 para o Grêmio. O Grêmio tomou um gol, sim, numa arrancada do lateral do Pelotas, do Brasil de Pelotas, e onde o Ferreirinha tenta roubar a bola e sobra dentro da área. Ele passa em velocidade pelo David Braz e chuta cruzado, gol no canto do Paulo Vitor. O único lance de perigo acabou gerando o gol deles. O que nós temos de tirar de proveito, Lucas Silva jogou um pouco mais recuado no meio, ele voltava, o Grêmio no 4-3-3, o Lucas Silva recuava como se fosse um terceiro volante, terceiro zagueiro. Ele voltava para buscar o jogo, porque o David Braz e o Rodrigues ficavam mais posicionados. Começa o segundo tempo e o Renato mantém o time acaba dando uma equilibrada, tenta dar uma acalmada nos ânimos. Ele resolve fazer algumas mudanças, e aquelas mudanças que a gente já conhece do Renato, de fazer as tais renatices que todo mundo fala. Ele tira o lateral Wanderson, o volante Tassiano, acabou jogando de volante, e o Isaac. E ele coloca o Juan, coloca o Pedro Lucas e o Ricardinho. Bom, o que tu analisa? Tu tirou o teu lateral direito Wanderson e tu bota o zagueiro Juan, sendo que nós estávamos com o Felipe Albuquerque, lateral direito, estava no banco. Por que ele não tira um lateral e bota um lateral? E aí ele tirou o Juan e posicionou o Rodrigues como lateral. O Grêmio ficou postado, se defendendo. Era para fechar a casinha, jogando contra o Brasil de Pelotas, respeitar o Brasil de Pelotas. Por que não botou o time para frente? Aí ele tira o Tassiano e colocou o Pedro Lucas. Beleza, tirou um volante, porque o Brasil estava tentando sair para o jogo, e ele queria fazer o quê? Que posicionasse o time mais atrás para sair no contra-ataque, para tentar fazer mais gols. Até então ali eu entendi, ele colocou o Ricardinho, que é um centroavante nato. Ricardinho que o ano passado, ele fez 12 jogos pela transição e 9 gols. Então a gente sabe que ele, com esse time, ele é um goleador. E o Pedro Lucas é um parceiro do Ricardinho nesse time que ele fez 9 gols. Aí depois, nesse meio tempo, passando mais alguns minutos, ele tira o Pinares e bota o Darlan. Vamos posicionar o time do Grêmio? Aí ele fica com o Paulo Vitor, ele joga com o Rodrigues na direita, ele joga com o Juan, David Braz e Cortez. Aí ele vem com o Darlan de volante, certo? E ele mantém o Lucas Silva até então, Pedro Lucas como armador. E aí ele fica com o Guilherme Azevedo, Ferreirinha e o Ricardinho. Mas o time não conseguiu jogar. Até então ali o time não conseguiu jogar, e aí ele faz o quê? Ele tira o Lucas Silva e bota o Lucas Araújo. Quando ele tira o Lucas Silva e bota o Lucas Araújo, ele posiciona o Lucas Araújo como primeiro volante. E aí ele ajusta o Darlan para tentar fazer a saída de jogo. O Darlan não consegue trabalhar. O Darlan se perde na marcação junto com o Lucas Araújo e fica 2 primeiros volantes. O Darlan, ou ele está no cacuete dele de ser primeiro volante, mas não conseguiu desenvolver. E o Lucas Araújo fez a sua função, cravou na frente da zaga, ele conseguiu interceptar dois lances, ele conseguiu sair jogando num outro, mas o Grêmio não conseguiu criar. Por conta, nessa situação, o Ferreirinha já tinha sido expulso. Ele revidou num lance que ele tomou numa jogada anterior, um pé alto do jogador do Brasil de Pelotas, do Mateuzinho, e o Ferreirinha depois revidou num lance. O Mateuzinho veio e deu um encontro nele, e ele depois deixou o corpo. Ele até fez um drama lá, que recebeu com a mão na cara, mas a bola, o braço pegou no peito do Mateuzinho, o juiz resolveu expulsar para encerrar de uma vez, que estavam se pegando durante o jogo. Mas enfim, o time do Grêmio posicionado com as renatices, se tivesse o lateral, de repente tinha criado um pouco mais. Como ele jogou com 3 zagueiros e o Bruno Cortez, que não ataca, ficou mais defensivo,
Aí ele veio com 2 primeiros volantes, que o Lucas Araújo e o Darlan. O Darlan sabe saindo jogando, mas ele não estava posicionado para isso, porque ele queria deixar o Pedro Lucas saindo para o jogo. E o Pedro Lucas é aquele camisa 10 que volta para buscar o jogo e sai junto. Então o Grêmio ficou recuado, com 3 caras no meio campo, mais todo aquele monte de zagueiro, sem o Ferreirinha. Aí o Guilherme Azevedo sentiu cãibras nas panturrilhas, não conseguiu mais jogar, e o Ricardinho ficou isolado na frente. Bom, tiramos de proveito na nossa análise do jogo aqui, que até estendi o vídeo, que nós descobrimos que temos um lateral, o Wanderson, e a gente descobriu que o César Pinares é o camisa 10. O César Pinares, dando uma sequência de jogo no time titular do Grêmio, o Jean-Pierre é banco. Torcedor, o Jean-Pierre é banco. Vocês têm que entender que o César Pinares joga, ele dá mais intensidade, ele colabora mais com o toque de bola, com movimentação no meio campo, inclusive voltando para marcar. Cabe ao nosso treinador, que está renovando seu contrato, analisar isso e seguir em frente para poder fazer com que o time jogue com realmente um camisa 10. César Pinares é o camisa 10 do time do Grêmio. Não é por conta que jogou contra o Brasil de Pelotas, que a gente sabe que é um time fraco, que está em montagem, mas o César Pinares não teve espaço para trabalhar. O Brasil de Pelotas, historicamente, sempre foi um time de marcação muito forte. E eles marcaram, sim, forte. A diferença é que a preparação física, agora, a gente pode falar, ela está diferente, porque o Grêmio ainda não terminou a temporada. Os caras estão começando agora. Os caras ainda estão buscando um entrosamento. E o César Pinares entrou voando, junto com a gurizada no time. O time do Grêmio jogou intensamente, com alta velocidade, com toques, com infiltração, com passes na linha, no ponto futuro. Até então, foi perfeito para o jogo de hoje. Beleza? Se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações para ver mais vídeos. Porque aqui é Grêmio.